Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso, mas esse é um lance muito importante. Queremos convidar você para almoçar com a gente até o final da semana. Ah, tudo bem. Ótimo, então a gente se vê amanhã. Demorou. Nas quartas usamos rosa. Olá, meus chuchus, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vamos para mais uma quartinha, vamos ver o que vem hoje para vocês. Temos uma música, sim, e é engraçado, gente, que essa música, ela foi, na verdade, confirmada pelos mentores, mas ela não veio através deles. Veio através de duas pessoas, eu acho que foram duas, que falaram sobre essa música. E cá estamos. Eu tinha dado um spoiler semana passada, que eu não consegui gravar, né? De que era uma música da Ana Carolina. Então, é isso. Vamos lá, vamos ver o que vem. E realmente houve uma confirmação aqui dos mentores em relação a essa música. Gente, deixa eu ver se a câmera tá certa. Acho que tá. A minha voz não tá 100% ainda, gente. Eu não tô 100% ainda. Então, tenham paciência comigo, tá bom? Vamos lá, então, gente. Uma coisa engraçada que aconteceu. Eu fui pegar a senhora Quartinha e hoje só quis vir ela mesmo, né? E aí, vocês lembram que tava o coração aqui dentro, né? Quando eu fui olhar, gente, tinha uma pena. Não sei, espera aí. Deixa eu pegar a pena. Ó. Tinha uma pena grudada no coração, gente. Estão vendo? Pequenininha. Aqui em frente à minha janela, acho que eu já comentei com vocês, né? Que tem muitas árvores. Então, muitos pássaros vêm, né? Fazem aí uma algazarra, às vezes acho que eles estão brigando, sei lá. Batem as asas, então é normal entrar pena de vez em quando aqui, né? Inclusive essa daqui um dia caiu em cima do nada, assim, caiu em cima da minha mão, do meu braço. Até interpretei como um sinal. E pena, gente, tem vários contextos, né? Mas essa pena, essa coloração aqui, meio acinzentada, tem coisas de boa sorte, né? Mudanças, né? E essa daqui eu acho que é o mesmo caminho, tá, gente? Porque apesar de não parecer, ela também tem uns aspectos meio cinzas. Então, como caiu em cima do coração da senhora Quartinha, penso eu que tem mudanças positivas, tá? Penso eu que seja um sinal de boa sorte aí para alguns, né? Lembrando que a leitura não é para todos, é uma leitura coletiva, atemporal, então para alguns pode ser que aconteça algo mais agora, outros mais à frente, né? Mas eu espero que, de forma geral, seja uma energia de boa sorte para todo mundo, né? É o que esperamos. Bom, gente, então, a música. Vou tirar a energia inicial aqui, depois com o tarô e um conselho final para vocês. A música que eu vou tentar cantar, né? Porque, né? E eu vou tossir, tá, gente, nessa leitura. Vocês me perdoem, mas assim como na outra que foi rapidinha, eu vou tossir com certeza. E vou parar para tomar água também. A música, gente, é Quem de Nós Dois. E faz sentido também com a letra essa pena ter caído ali, né? Porque a gente tava vendo, claro que não é uma sequência, né? Os quartinhas, como eu falo, para alguns bate uma semana, outra, depois para de bater, depois volta a bater, ressoar, né? Mas dá uma impressão que, se for de uma forma assim linear, a senhora Quartinha, ela tava um pouco no ego, né? No sentido assim, reconheceu o teu próprio valor, sabe quem é agora, mas tava, como que eu posso dizer? Negando o sentimento. Sabe quando você sai de um extremo e vai para o outro? Então eu saio de um excesso de doação e vou para um excesso de frieza. E isso é bem comum em pessoas que se sentem rejeitadas, que têm essa ferida forte da rejeição, né? Então,
eu senti muito isso, sabe? Com essa música vindo e com essa pena caindo. Porque a música fala o seguinte, né? Aquela parte que fala... várias partes, né? Dão a entender que não adianta eu fugir, né? Aquela parte, cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Então, aqui não adianta negar, né? E a música, gente, vamos lá. Vamos ver até onde eu canto, né? E vou deixar aqui também embaixo, tá? Pra vocês darem uma olhadinha. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Bom é que eu tô com essa vozeirão, né? Vem a lá, Ana Carolina. Quem de nós dois vai dizer que é impossível amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois. Nem sei se é essa parte, gente. Mas enfim, né? E aí o refrão. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar o sentimento revirado, mas cada... Não, é mais, nem sei. Mas cada vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. É isso aí, gente. Nem sei como eu consegui cantar. Então, gente, temos aqui... Olha só, eu não posso nem mostrar de perto essas cartas, porque o pessoal tá todo peladinho. E eu não vou nem ter como cobrir, porque praticamente todo mundo tá assim, tá? Mas temos aqui duas cartas que me falam muito, e o fundo aqui me mostra bem essa energia, né? Tem aqui alguém que... Vamos ver o fundo primeiro, né? Tem alguém que continua esperando, né, gente? Alguém aqui continua esperando a outra pessoa. E eu falei que eu não ia mostrar, e tô aqui mostrando. Tem alguém que ainda deseja, sabe, ter um início, né, ter um recomeço. Por quê? Porque vê essa situação toda como, sabe, aquela coisa perfeita. Eu escolhi essa pessoa pra minha vida. É com ela que eu quero estar, é com ela que eu sinto que eu vou ter futuro, mesmo essa história estando tão bagunçada. Tem alguém aqui esperando. Não necessariamente uma mulher, uma senhora, né? Mas tem alguém esperando aqui. E aí tá esperando o quê? O que eu tô sentindo? Essa energia que eu sinto que não é de vocês. Essa aqui pode até ser. Mas eu sinto que essa daqui não é. Vocês estão esperando o outro lado decidir o que quer da vida. Essa pessoa que tá soltinha. Alguns aqui, em alguns casos, estão pegando todo mundo, sabe? Estão conhecendo várias pessoas, tendo várias experiências, sabe? Vivendo assim loucamente, saindo, né? E sem compromisso com ninguém. Mas essa alegria aqui
essa energia da alegria e do júbilo me fala que é o que você espera ainda ter com essa pessoa, apesar do que vocês estão vivendo. Porque vocês já tiveram em alguns momentos essa alegria. Então isso parece que ficou na memória de vocês. Invertam aí, tá? Se fizer mais sentido, sempre podem inverter. Pode ser que vocês sejam essa energia pegadora, né? Que, mas agora eu tô conhecendo várias pessoas. Ou realmente eu sempre tô nessa vibe porque eu tenho muito medo de compromisso. Pode ser também, né? Pode ser. Aqui pode ser uma coisa ou outra. Vamos ver então com o tarô qual é a mensagem de hoje. Gente, espero que esteja dando para vocês me entender. Vamos ver o que nós vamos falar hoje. Não vou aceitar porque não caiu virada. Eu tô sentindo aqui uma energia. Não sei. Mas de mais entendimento. Eu nem sei se eu posso dizer paciência. Sabe quando parece que tem mais entendimento na história? Da história? Mas agora eu compreendo algumas coisas. Eu compreendo que não é só o outro lado. Eu compreendo que eu também tenho, né, as minhas responsabilidades, que eu também fiz além. Porque tinha gente aqui culpando muito o outro lado, né? O outro lado que não se abriu, o outro lado que não sei o quê. Como eu falo, gente, num relacionamento ou numa conexão, as duas partes, né? As duas partes têm parte. Não é só uma pessoa. Inclusive, ontem eu tava assistindo um filme na Netflix que tava mostrando bem essa coisa do dar e receber, sabe? Gente, eu acho que a câmera tá estranha, né? Peraí. Acho que agora melhorou. Mostra muito essa coisa do excesso de doação e o outro lado que se doa menos. E eu fiquei assim, nossa, como que é bom a gente ver na tela, né? Na tela, porque a gente fica, sei lá, parece que a coisa vem melhor, né? A gente assume melhor ou a gente entende melhor o nosso lado e o do outro. Porque nada é por acaso, né, gente? A gente sabe que nada é por acaso. A gente vive situações que a gente precisa viver. E aí não tem uma parte do filme que eu fiquei, nossa, dá pra ver perfeitamente quem é a pessoa que se doa mais, quem é a pessoa que se doa menos. Dá pra ver ali em algum momento a parte que se doa mais ultrapassando o limite, sabe? Tem uma linha ali, né? Não verbalizada. E ali a pessoa passa do limite. E o outro lado assusta, né? O outro lado recua. O filme, gente, é com a Kate Winslet. E a outra que eu esqueci, eu não consigo falar o nome dela. Saoirse, eu não sei falar o sobrenome. Mas eu vou deixar aqui pra vocês. É um filme de época, se passa em 1840. Eu acho que nem tem tradução. Chama Ammonite. E eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Ammonite é uma pedra. É um tipo de fóssil, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês. Maravilhoso, tá, gente? Vale a pena. Vamos lá. É um drama. Mas mostra muito. Ó, eu falei, né, que eu senti uma energia de entendimento. Até mesmo uma certa paciência. Só que essa força aqui, ela tá me trazendo muito mais do que um ego. Ela tá me trazendo realmente aquela força de seguir, assim, confiando que no final das contas as coisas vão dar certo. É como se... Aqui eu tô sentindo uma energia de alguém que tá domando o próprio ego. Domando o próprio leão interno. Aqui vocês podem ter leão forte no mapa ou tá lidando com alguém
É desse signo. O que mais? Outro arcano maior, 12. Aqui eu já vejo realmente os dois lados, tá? Esse dependurado me fala que tem alguém que tá... Alguém que eu acho que é o outro lado, tá? Mas como eu falei, invertam aí. Alguém que tá compreendendo algumas coisas que não compreendia. Percebam como esse dependurado, ele não é como a representação normal, né? Aquela pessoa virada de ponta cabeça, pendurada na árvore. Aqui é uma pessoa que tá submersa e ali boa parte do corpo dela tá em contato com os peixinhos, estão vendo? E o corpo tá completamente aqui, só que a cabeça não, né, gente? É a cabeça que, inclusive, precisa ter essa iluminação. Então, é como se essa pessoa, que eu acho que é o outro lado, ela tá sendo levada pelo plano espiritual a entrar em contato com as próprias emoções, né? A água são emoções. Então, meu corpo, ele tá praticamente todinho dentro d'água, porque eu preciso entrar em contato com as minhas emoções, eu preciso sentir. E peixes, né, gente, fala de prosperidade, de abundância. Então, eu preciso entender que o meu campo emocional pode ser algo que me leva a ter abundância e prosperidade, pode ser algo bom. Eu não posso pensar que isso vai me fazer perder a razão, porque geralmente, né, quando uma pessoa se doa muito, o outro lado é mais racional. Então, vocês podem estar lidando aí com uma pessoa muito racional. Uma pessoa que precisa ter razão, precisa saber das coisas. E aí, tá vendo que eu não vejo cabeça aqui, tá vendo, gente? Eu não vejo nenhuma cabeça. Eu só vejo um corpo e uma onda. E os peixes, né? Então, é como se essa pessoa tivesse aceitando que, vamos colocar muito entre aspas, né? Que ela perdeu a cabeça. Tem gente aqui questionando, né? Por que tá afogado nas próprias emoções, mas ao mesmo tempo tá tendo uma certa clareza. Eu não sei, eu sinto alguém que tá rendido às próprias emoções, alguém que já não luta mais contra. Interessante isso. Enquanto vocês estão, alguns sim fazendo força para não pensar nessa pessoa, para não falar, para não entrar em contato, para não falar que ainda ama. Por isso da música, né? Eu não quero assumir, mas realmente o outro lado conhece vocês, né? Sabe quando vocês estão mentindo, quando vocês estão negando alguma coisa. Interessante, gente. O que mais? E aí só arcanos maiores, né? Olha como a espiritualidade tá toda aqui. Mais um arcano maior. Carta do mundo. Nossa. Tem uma mudança grande aqui, né? Pra acontecer de fato. Confirmando a pena que veio. E eu sinto, sabe o quê? Que é uma mudança de percepção. Uma mudança no entendimento. Uma mudança na conexão. E olha que interessante, 12 e 21. Temos um espelho aqui. Algumas pessoas podem estar vendo, inclusive. Meio-dia 21, ou em algum lugar 12 e 21. É um número espelho. É um número espelho. E temos um olho aqui, né? Essa finalização, essa mudança de ciclo, que para alguns já pode ter acontecido, ela já trouxe, ou está trazendo, ou vai trazer muita clareza, tá? Por conta desse olho aqui. Vai trazer muita clareza. Lembra que eu falei do entendimento? Eu senti aqui que pessoas estão entendendo, compreendendo. É essa energia. Porque o ciclo, ele tá virando. Para alguns já virou. Algumas pessoas olham para dezembro do ano passado e se veem completamente diferentes. Em pouco tempo. Maio tá acabando, né? Então tem pessoas aí que em 5 meses não se reconhecem. Eram outras pessoas em dezembro. Maio, eu olho essa situação de uma forma diferente. Eu já não sou mais a mesma, mais o mesmo. Eu já compreendi muita coisa. Parecia que as coisas iam demorar, mas eu percebo uma aceleração no meu entendimento.
Tem distância geográfica para alguns, tá? Vamos ver o restante das cartas. Tem gente aqui que ainda tá com medo. Tem gente que ainda pensa muito. Tem gente que a história aqui já acabou. E o medo, ele fala muito alto aqui, né? Porque eu fico pensando, será que eu vou ter uma nova chance? Será que eu não vou ser enganado, enganada de novo, caso eu tenha, sabe? Tem muita coisa passando na cabeça aqui. Por isso também tem gente fazendo força. Tem um grupo que eu sinto que tá entendendo, compreendendo e não tá mais fazendo força para não demonstrar ou para não sentir. E tem um outro grupo que tá fazendo a lição de casa de compreender o porquê das coisas estarem travadas, porque tem uma trava aqui, mas por quê? Para que um novo ciclo venha na história de vocês. Tem gente aqui vivendo um momento de pausa e por isso que também dá uma certa dor de cabeça, porque tem gente aqui sem saber, né? O que vai acontecer depois? Qual que é o rumo dessa história? Mas tem uma pausa aqui necessária, tá? Tem uma pausa necessária. Olha, gente, os números muito iguais, né? O 8 e o 12, né? Como espelho aqui. 8 pode ser importante para alguns. Algumas pessoas... Para algumas pessoas o número... A data 21/8 é importante. Ou 8/12. Muito forte aqui o número 8. O que mais? Ó, realmente, tá vendo? Ó, tem um grupo que realmente está analisando toda a doação que teve, todo o amor que existe, né? E assim, é interessante porque tem uma inteligência emocional aqui agora, sabe? Apesar desse medo, dessa angústia, tem gente que realmente está entendendo esse padrão, né? Por que eu me dou tanto? Por que eu sempre faço demais para o outro lado, sendo que eu também deveria receber, eu também tenho que aprender a receber. O sentimento, ele tá todo passando pelo mental. No fundo, o 7 de ouros, página de espadas e o 9 de copas. Eu falei, né? Tem gente aqui que realmente tá analisando a demora nas situações. E eu acho que vocês estão fazendo Tem gente aqui rebobinando a fita e pensando muito em todos os relacionamentos que teve, em todas as pessoas que amou, que gostou, e aí passa um filme na cabeça, né? Caraca, eu sempre fui desse jeito. Eu sempre fui a parte que me doei demais. Só que aí a gente tem que fazer isso, como eu falei, com muita inteligência emocional. Claro, né, gente? Cada um tem um tempo de assimilação. Mas é importante ter muita inteligência emocional, porque não dá para culpar os outros, né? Porque quando a gente fala, eu me doei demais, é fácil a gente cair no erro de falar, me doei demais, o outro não merecia. Eu me doei demais e o outro não sei o quê, sabe? Por quê? A gente tá esperando esse retorno, sabe? A gente tá esperando esse retorno. Sermos validados, recebermos esse amor. Então, esse amor que a gente doa em excesso, ele na verdade, como eu sempre falo, de uma forma inconsciente, tá? A gente não faz isso tendo consciência, mas de uma forma inconsciente eu faço isso para não ser rejeitado. Eu faço isso para receber o amor de volta, para que a minha existência seja validada. Então, para que eu não sinta aquela rejeição que um dia eu senti pelos meus pais, né? Como eu falo, se você for mulher, pelo teu pai, se você for homem, pelo seu... se você for mulher, pela tua mãe, se você for homem, pelo teu pai. É o mesmo gênero, tá? Que rejeita, mas como eu falei, tudo tem um aprendizado. Nós escolhemos passar por isso para evoluir. E ao longo da vida, pessoas vão fazer a mesma coisa,
até que a gente olha e fala, tá, agora eu entendi que tem um padrão aqui. Tem uma coisa que parece que se repete, sabe? Muita gente aqui não tá compreendendo. Pode ser em várias histórias, como dentro dessa mesma história, um ciclo que se repete. Sabe aquele ciclo que não termina? Parece que tem pessoas aqui que parece que até estão desejando, sabe, que alguma coisa finalize, porque parece que a coisa não anda entre vocês. Empacou, sabe? Empacou. Ó, 8 de ouros, de novo o 8, gente. O 8 tá muito forte. E o 8 também é o infinito, tá? Sabe o que eu tô pegando aqui com esse monte de 8? A espiritualidade falando, você precisa... Se você for essa parte que se doa demais, você precisa aprender essa lição para que o ciclo vire. Para alguns aqui o dependurado é a energia de vocês também. Pessoas que se afogaram nas emoções. Pessoas que se deixaram levar só pelo emocional e a cabeça não tá ali. Na verdade, para a maioria eu tô vendo isso, tá? Não tô vendo tanto quanto o outro lado agora. Agora eu tô entendendo melhor. Vocês perderam a cabeça. Parece que aqui tudo sobre vocês. Sobre esse padrão, sabe? De eu me jogo mais, eu sou intensa, eu me jogo completamente nas emoções. Por quê? Porque eu vi potencial. Eu vi abundância e prosperidade. Eu olhei para o outro lado, eu vi que tinha um potencial de romance. E aí eu me jogo, né? A minha cabeça nem existe nessas horas. Tá vendo que eu falei que essa pessoa não tem cabeça? E aí, esse 8, né, que também é o infinito, me mostra o quê? Que vocês vão lidar com um ciclo infinito, né, repetitivo, enquanto vocês não entenderem esse padrão de doação, essa coisa de se jogar, né, no colo da outra pessoa, sem pensar em vocês, sem viver também a vida de vocês, depositando no outro essa responsabilidade de fazer vocês felizes, para quem for, né, e tiver ressoando essa parte. E aqui, esse 8 de ouros com a força, me fala desse excesso, tá? Excesso de força, excesso de dedicação, gente aqui que fez de tudo, sabe? Eu fiz de tudo para dar certo. Só que não tava só nas mãos de vocês fazer de tudo para dar certo, entende? Não é esse o aprendizado. Não faz parte da tua vida se separar, sei lá, 70%, 80% da tua vida, do teu dia, do teu tempo, para dar para outra pessoa, entende? Para oferecer para o outro lado. Eu sei, quando a gente ama muito, a gente quer fazer, só que um relacionamento saudável, ele é equilibrado. Claro, né, gente? Tem dias que eu vou fazer mais, o outro vai fazer menos, ninguém vai medir aqui na régua, né? Só que tem gente aqui fazendo em excesso. E isso é um padrão, é algo que vocês não percebem. Tem gente aqui que não percebe que quando entra num relacionamento, perde a cabeça, entra completamente. Principalmente se for difícil, tá? Esse é um padrão, né? Esse é um padrão de pessoas que se sentem rejeitadas. Esse é um padrão. Eu entro de cabeça e quanto mais difícil, mais chama atenção. Pode perceber, se você se sente uma pessoa rejeitada pelo outro lado, você tem essa característica, essa coisa de quando você se envolve, é com pessoas mais complicadas. Pode perceber que as pessoas que foram fáceis ou que estavam muito certinho, você rejeitou. Eu, pelo menos, fiz isso na minha vida, gente. Pessoas que estavam mais simples ali, de eu me relacionar sem nenhum impedimento, nada, tava redondinho, eu rejeitei. E é uma coisa inconsciente. Faz parte da ferida. E aí quem me dá trabalho, né? Eu sou tentada a fazer. Então eu vejo esse padrão aqui, tá? Eu acho que eu vou desligar a luz, gente. Ou não, nem sei. Não, eu vou deixar assim. Deu uma clareada aqui agora. Então é exatamente isso, gente. Aqui eu tô sentindo que estamos falando só de vocês que estão assistindo. Ou pessoas que são o outro lado e precisam entender esse lado aqui, que se doa demais, tá?
Ó, dependurado com o carro. Eu saio correndo, né? Nossa, gente. Realmente aqui, né? Eu saio correndo, ou aqui, sabe o que eu tô percebendo? O outro lado. Eu corro atrás da pessoa e a pessoa foge de mim. É bem isso da rejeição. Essa leitura é todinha sobre esse padrão da rejeição. Esse padrão do escapista, né? É todinho. Aliás, gente, preciso voltar a gravar o podcast. Só abrindo um parênteses aqui. Teve uma semana que eu não gravei, né? Porque eu não tava com uma energia legal por conta das coisas, né? Do país aí. E aí depois eu já fiquei doente. 2 semanas aí com essa voz assim complicada, né? Acho meio complicado gravar podcast assim. Não que vídeo também não seja, mas enfim, né? E aí eu lembrei porque eu vou falar sobre as feridas, né? Eu vou falar sobre as feridas primordiais, depois a gente vai dando sequência nas outras. Aqui é esse padrão, tá? Que não se rompe. Você se prende a alguém, você se sente uma pessoa. É total vocês aqui, gente. Ou quem se identifica com esse padrão, tá? Como eu disse, você pode ser o outro lado que tá assistindo aqui para entender o outro lado com esse excesso, né? Aqui tem pessoas que se aprisionam, sabe? Conhecem alguém e entram nesse ciclo de aprisionamento, de se doar demais, de fazer força. E lembra que eu falei que eu tô sentindo um ar de entendimento, de paciência? Pode ser que aqui vocês precisem ouvir porque vocês já estão compreendendo. Tem gente aqui que já deu abertura. Talvez antes vocês não estavam. Ah, mas isso é balela, cada um é cada um. Não existe esse padrão, não, né? Cada história é uma, gente. Vai por mim, existe. Muda o endereço, muda o nome, muda a pessoa, mas o padrão tá ali. E aí o plano espiritual, a vida, traz pessoas mais simples para você viver o outro lado e se abrir, mas não, né? Eu vou preferir pessoas que me rejeitam. Por quê? Porque eu preciso aprender sobre isso, eu preciso evoluir nesse sentido. Então aqui tem pessoas que estão ouvindo porque já estão se abrindo para ouvir isso, que sabem que é verdade. Toda relação que eu entro, eu faço muita força, eu me afogo, eu entro de cabeça, eu me jogo. E eu acho que por isso que veio a música, né? Porque tinha gente aqui que tava talvez negando, né? Mas sabe que existe isso. E uma coisa, gente, é fugir do outro, né? O outro tá ali para me mostrar certas coisas que eu preciso ver. Mas a partir do momento que a pessoa mostra, esse trabalho é nosso. Não adianta eu ficar sentindo esse rancor. Claro, né? Cada um vai ter um tempo, como eu falei, de assimilação. Mas a pessoa tá ali me mostrando uma coisa que eu preciso. E aí eu não preciso entrar em contato para resolver dentro de mim. Mas eu preciso ter essa consciência de que o outro lado, ele pode até ser um lado irresponsável, imaturo emocionalmente, mas querendo ou não, eu atraí, né? A gente atrai o que a gente vibra. Então, se eu atraí é porque eu precisava. É muito fácil, né, gente? É muito simples e não é nada espiritual a gente lidar com uma situação difícil e falar, ah, a culpa é do outro, né? Sendo que a gente sabe que tudo a gente vive porque a gente precisa viver, né? Ó, 6 de ouros. Tá vendo, ó? Esse ciclo que vocês precisam aprender. Olha que perfeição essa leitura. Esse ciclo que não acaba, que está sendo infinito para alguns, por quê? Porque o aprendizado aqui ele diz respeito à reciprocidade. A reciprocidade, a troca justa. Tá vendo, gente? 2 pessoas. Olha que perfeição. O 6 de ouros é isso. Ambas as pessoas estão entregando a mesma coisa, é uma troca. Não é um lado dá mais, o outro dá menos. É uma troca justa, é recíproco. É uma coisa justa. E o aprendizado para que o ciclo vire é exatamente isso. É eu entregar de uma forma justa e o outro lado também. Quando a gente tá nessa coisa do excesso, e todo excesso esconde uma falta, né, gente? Mas quando a gente tá nessa coisa do excesso, a gente não percebe. E é engraçado porque nesse filme que eu assisti, ficou tão claro, sabe?
E vários momentos a gente não percebe isso. Ficou muito claro. Sabe quando dá até aquela vergonha alheia? Foi isso que eu senti. E aí eu falei, gente, meu Deus, eu já fiz tanto isso na minha vida. E aí eu mesma tava revendo coisas antigas aí da minha vida. E aqui a gente percebe que a gente ultrapassa o outro, sabe? Podem pegar isso, vocês guardam, né? Pegam conversas antigas que vocês tiveram com pessoas que vocês amam. Não precisa ser só romance, tá? Esse padrão, inclusive, ele se repete, né? Essa ferida da rejeição, ela não atua só na parte romântica. Mas percebam locais e pessoas que vocês se doam demais, esse excesso. Resgatem aí conversas antigas se vocês guardam, que eu acho que vocês guardam, que eu acho que essa, inclusive, é uma característica de quem tem a rejeição. Não sei porquê, mas é um estudo aí, uma observação que eu venho fazendo da minha vida e da vida de outras pessoas. Eu acho que é um padrão guardar conversas. O outro lado acho que tem mais facilidade. Porque quer fugir, né? Quer fugir de tudo. Inclusive da lembrança de qualquer conversa, né? Mas eu percebi, e investiguem aí as conversas antigas. Percebam esse padrão de vocês encavalarem as coisas, sabe? A pessoa nem terminou de responder, você já tá colocando outra questão na mesa. Por quê? Você quer que a pessoa fique ali, na tua energia. Você não quer que ela foge, você não quer que o assunto acabe. Você quer manter a pessoa presa a você. Gente, é sério isso. 4 de paus, tá vendo, ó? Algumas pessoas aqui, realmente, tá? É aquela coisa do potencial do romance, né? Lembra que eu falei? A senhora que espera com o romance ideal? Muita gente aqui se aprisionou, não só numa história, em várias, mas vamos falar dessa última aí que vocês estão vivendo, porque via realmente um potencial de casamento, de união. Só que o tempo foi passando e vocês perceberam que essa situação toda dava mais dor de cabeça do que qualquer coisa. Tem gente aqui aprisionado à ideia de uma conexão única. Eu vou abrir um parênteses aqui. Para algumas pessoas eu tô falando de dinâmica de chamas gêmeas, tá? Pessoas que sabem que estão numa dinâmica, e cada um sabe de si, né? E colocaram, enfiaram na cabeça que só tem essa pessoa. E sim, gente, né? Quem tá numa dinâmica vai saber que existe essa programação de reunião, né? Só que a gente não sabe, né, gente? Cada um vai viver uma história, cada um tem que passar pelo que tem que passar. Às vezes você vai precisar encontrar uma outra pessoa na sua jornada. E o outro lado também, a gente não sabe, antes dessa união acontecer, né? Só que tem pessoas que estão presas a essa ideia, tá? Pessoas que estão presas a essa ideia de vou me reunir com a minha chama. E não que você não possa querer isso. Só que a gente sabe, pelo menos é o que deveria ser, né? A dinâmica, ela é sobre você. É a tua jornada individual. Até porque não existe você e o outro, né? Vocês são espelhos, vocês são apenas uma alma. Não existe essa dualidade. Claro que em boa parte da dinâmica, essa dualidade ela existe para que coisas sejam aprendidas. Mas chega um momento que você percebe, tá, é o meu espelho, então eu vou fazer por mim, eu vou seguir a minha vida. Não vou ficar presa a essa pessoa nesse ideal de romance, casamento, que coisa maravilhosa, até porque quem tá numa dinâmica de chama sabe que não é fácil. Não é nada fácil, não é nada gostosinho. É uma autodescoberta ainda mais profunda. Se todo mundo na sua vida espelha alguma coisa, no caso da dinâmica de chamas, a coisa é mais ainda intensa. Então tem gente aqui preso nessa ideia. Ah, porque a minha chama, eu vou ficar nessa história porque vai ter um resultado. Só que ficar preso a essa história, a espiritualidade está falando, você não está permitindo que o ciclo vire na tua vida e que você tenha pessoas recíprocas em relação a você. Tem um aprendizado aqui importante. Você não tá, eles estão falando, você não tá numa dinâmica para ficar presa ou preso, você tá para descobrir sobre si, para entender quem você é, resgatar a tua verdadeira essência.
É pra alguns, tá, gente? Não é pra todos essa informação. Tem gente aqui preso nessa ideia de que eu não posso viver mais nada, sendo que assim, você vai ter que viver o que você precisa viver. Então segue o baile, né? Continua seguindo, continua aprendendo, vivendo a vida. Quem tiver que cruzar o teu caminho, vai cruzar o teu caminho. Se você tiver que se reunir com a tua chama gêmea daqui 30 anos, é isso que vai acontecer, entendeu? Por isso que tem que seguir a vida. Tem uma programação, né, para todos nós. E, claro, muita coisa vai depender né, do que a gente faz também. E para quem não tá numa dinâmica, eu vejo muito essa questão do ideal, né, do casamento, do ideal da união feliz. Eu tô presa a essa ideia de que eu só vou ser feliz se eu tiver alguém do meu lado. E aí, isso entra o quê? A autorrejeição. E toda ferida começa nessa autorrejeição. Ó, o eremita. Tá vendo? Muita gente aqui tá num momento só agora, um momento de solitude, porque a espiritualidade, ela quer iluminar essa questão do seu amor, sabe? De que o amor próprio é importante, de que você carrega uma essência amorosa e você não precisa perder isso, só que é para que você aprenda que você faz coisas utilizando esse amor para ser uma pessoa feliz e você não precisa disso. Então tem gente aqui vivendo um momento até muito solitário, sabe? Nossa, tá triste aqui as coisas para mim. Mas é para você compreender esse seu amor todo, né? Que precisa vir primeiro para você. Tem aprendizados aqui, tá? E lembra que eu falei que eu sinto essa energia de entendimento? Tem muita gente aqui que amadureceu muito nessa questão do amor próprio. Dessa rainha de copas saudável, né? Eu falei os signos, né, gente? Eu vi aqui leão, como eu falei, peixes e câncer, muito forte. Escorpião, aquário, touro e virgem. Mas não se apeguem aos signos, tá, gente? Se eu não falei o signo de vocês. É só pra quem tem curiosidade. Se apeguem à mensagem. O que mais? Aqui eu tô vendo que é muito sobre vocês, tá? Tem gente que ainda tá muito de olho no que o outro tá fazendo, na vida descontraída que o outro tá levando, né? E não é sobre isso. É sobre os aprendizados. Ó, a roda da fortuna. Quando você tem o aprendizado, quando finaliza o aprendizado, e a gente finalizou realmente com o eremita, olha que perfeição. Quando você tem esse aprendizado, a partir dessa solitude, você se ilumina, né? O eremita é o velho sábio, ele se retira para poder pensar, pra, né? Ter uma reflexão ali sobre a própria vida. Quando você se permite entrar na sua escuridão e aprender o que é preciso, que tem gente que está renegando isso, com medo de estar sozinho, sozinha, mas quando você faz isso, a sua vida tem uma virada. Aqui a vida vai virar. O que mais? Eu vejo uma virada acontecendo. Ó, Rei de Ouros. E a estrela, gente, que beleza. Olha a cura, né? A cura daquele ciclo que parecia ser infinito. No fundo, a As de Espadas, que tinha caído, né? Mas não tinha invertido. Pajem de Copas e o 7 de Paus. Olha isso, gente. Realmente, tá? É um novo ciclo aqui. E assim, pessoas que estão se sentindo sem nada vão ter mais de uma opção aí, tá? Mais de uma opção. Eu vejo, ó, a conversa que vocês estão tanto esperando. Uma conversa sincera, uma conversa que vocês falem de sentimentos, o outro lado também fale de sentimentos. Isso vai acontecer depois dessa cura, tá? Mas precisa acontecer essa pausa, essa solitude. Tem gente aqui que não tá entendendo o silêncio, mas é importante, tá? Porque depois dessa virada, vocês estarão mais seguros, seguras. E a cura acontece. Vai valer a pena aqui a espera. Mas como eu falo, é esperar vivendo, não é esperar esperando. Tem gente aqui que tá esperando, esperando. É esperar vivendo.
vivendo a tua vida, fazendo o que você precisa, saindo com pessoas, né? Se você não quiser sair com pessoas, mas se divirta. Viva a tua vida da melhor forma. Que aqui a cura vai acontecer. Você ainda vai ter a sua melhor versão de uma pessoa que se sente segura, sem depender de um outro alguém. Essa cura, ela vai acontecer. E eu vejo realmente uma maturidade acontecendo aqui. Uma virada, tá? Uma grande virada aqui na vida. E aqui, gente, eu posso estar falando, apesar de ter vindo a música da Ana Carolina, eu posso estar falando de vários ciclos, como eu falei, né? Família, amigos. Por exemplo, se você trabalha num lugar que você se sente rejeitado ou rejeitada, né? Pelo seu chefe, pelas pessoas, você tá num ciclo ali porque você acha que é esse lugar que vai te dar estabilidade. 4 de paus, né? Você tá presa a esse ciclo porque você acha que é assim que você vai subir e crescer na vida. Só que quando você aprende a não se deixar mais desmerecer, impor limites nas situações, sejam elas quais forem, quando você aprende a equilibrar razão e emoção, né? Não é o extremo. Eu não tô uma hora fazendo tudo, daqui a pouco eu não tô fazendo nada. Não, eu encontrei o caminho do meio, eu encontrei o equilíbrio. Quando isso acontece, a cura também acontece. E aí você abre portas aqui para muita coisa. Muita abundância. Uau, gente. Abundância em todos os sentidos, em qualquer setor da vida, tá? Uma coisa atrai a outra, né, gente? Tem muita gente aí estagnada na vida profissional e não entende o porquê. Você vai olhar a vida da pessoa amorosa, familiar, tá um caos. As coisas, elas são diferentes, elas andam diferentes, mas elas estão interligadas de alguma forma. Tudo tá interligado, né, gente? Tudo. Tudo na vida tá interligado, de alguma forma. A gente tem essa sensação de que as coisas estão mais interligadas. Por exemplo, né? Você conhece uma pessoa numa festa ou na casa de alguém, sei lá. E aí você descobre que aquela pessoa é amiga de infância do teu primo, sabe? Ou que conhece a tua tia. É aí que a gente vê, é o famoso mundo é um ovo, né? É assim que a gente compreende que tá tudo realmente conectado. Por isso que é importante, né? Eu cuidar de uma área da minha vida, porque aí tudo flui. Não só de uma área, mas uma coisa puxa a outra. É um efeito dominó, né? Certo. Vamos ver o conselho final? Conselho final. Para quem se conectou com essa leitura. Seja lá o que você estiver vivendo, né? Conselho final, por favor. Mural. Seja a sua prioridade. Ah, gente, para, né? Ai, gente do céu, que perfeição, que perfeição. No fundo, gotas de chuva, dê uma chance a elas, tá vendo, gente? Tá vendo? Tem gente aqui que não tá querendo se molhar com outras emoções, com outras sensações. Talvez você esteja sendo, sei lá, vista por uma outra pessoa, ou tem alguém querendo fazer amizade com você, ou você tá tendo uma proposta de alguma coisa. Dá uma chance, gente, para aquilo que é diferente. Ao mesmo tempo que, em primeiro lugar, seja a sua prioridade. Seja a sua prioridade. É você que desenha a tua vida perfeita, né? Quando a gente lembra dos castelos da Disney, né? As histórias. E a gente imagina a perfeição, é a gente que desenha esse nosso desenho. Seja a sua prioridade. Não coloque as pessoas como prioridades na sua vida, porque ninguém vai fazer isso por você. Eu vou ler o livrinho aqui, gente. A mensagem. Eu gosto muito desse livrinho. Seja com o que for que você esteja lutando neste momento, coloque a si mesma em primeiro lugar. Quando você está no avião, sempre lhe dizem para colocar a máscara de oxigênio primeiro antes de tentar ajudar alguém. Isso quer dizer
Se você não se certificar de que o seu tanque está cheio, então não terá energia suficiente para dar a uma outra pessoa. Seja corajoso o suficiente para admitir quando precisa dar um passo atrás das demandas dos outros e trabalhe para garantir que você fique bem. Uau, gente. Não podia ter vindo outra mensagem, né? Realmente aqui o aprendizado é sobre si, né? Sobre vocês aqui. Essa coisa de estar só. É bem o antes só do que mal acompanhado, né? É isso, gente. Eu espero ter ajudado, ter trazido clareza. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez, pelo carinho, pelo amor. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa pra mim. Quem a gente vai deixar? Um gatinho? Nem sei se tem gatinho nos emojis. Eu acho que tem, gente. Deixa pra mim um gatinho, certo? Se você quiser, um coração também, da sua escolha. É isso. Um beijo e até a próxima.